Fala aí galera, beleza? Aqui é o Andy e nesse vídeo faremos o resumo análise da HQ O Espetacular Homem-Aranha número 93, que é o último capítulo da saga Beyond. Nos últimos capítulos vimos que o Ben Reilly, que é um clone do Peter Parker, estava atuando como Homem-Aranha da misteriosa Corporação Futuro. No entanto, essa empresa bagunçou as memórias dele e com elas as lições de vida transmitidas pelo tio Ben. Com seu senso moral comprometido, Ben está agindo por instinto. Tudo que ele sabe é que a Futuro é a responsável pelo que aconteceu com ele e que eles são os únicos capazes de consertá-lo. Será que ele vai conseguir recuperar suas memórias? Será que o Peter vai conseguir ajudá-lo? É isso que vamos ver. Não esqueça de deixar o like para apoiar o canal. Se ainda não é inscrito, se inscreve aí para não perder nada sobre o Homem-Aranha e sem mais demora, vamos à história! E começamos vendo as Filhas do Dragão e o Morbius enfrentando aquele projeto do lagarto que sabemos agora que não é o Dr. Curtis Connor. Nisso, o vilão consegue abocanhar o vampiro vivo, mas isso acabou por ser a sua ruína. Acontece que as fórmulas do lagarto e do Morbius são bem equilibradas na criatura Z, e quando ele tomou mais do sangue do Morbius, esse equilíbrio foi completamente arruinado. Por isso, suas habilidades são super estimuladas cada vez mais até que a criatura Z acaba explodindo. Depois disso, vemos algumas lembranças do Ben Reilly, de quando Peter queria que eles trabalhassem juntos, de quando ele era o Aranha Escarlate e a Mary Jane gritou com ele dizendo que essa era a vida do Peter. Ele lembra de como se sentiu mal ao ver as fotos que Peter guardava mesmo que eles compartilhassem das mesmas memórias. Mas agora, no presente, as memórias do Ben daqueles tempos estão faltando, deixando vazios onde rostos e emoções deveriam estar. É por isso que ele está invadindo o quartel-general da Corporação Futuro, para confrontar a Maxine e recuperar suas memórias. E para isso, ele terá que passar pelos aracnídeos, algo que nem foi muito difícil. Enquanto isso, o Peter também chega à Torre da Beyond. E o engraçado é que a tecnologia de segurança deixe que ele passe, reconhecendo que a sua assinatura genética é exatamente igual à do Ben. Daí, voltamos para o Ben Reilly, que finalmente encontra a Maxine, mas ela já estava preparada para recebê-lo. Ela lhe mostra um capacete criado pela empresa, e segundo ela, se ele colocar esse capacete no Peter, suas memórias que estão faltando serão transferidas para ele. Ben diz que não pode fazer isso, porque senão o Peter vai perder essas memórias e parte para cima da Maxine, ao que é revelado que ela é apenas um holograma. A verdadeira Maxine está escondida com o Marcus, e agora que ele não é mais necessário, ela simplesmente ordena sua equipe de extermínio a matá-lo e fazer com que isso pareça um acidente. Do lado de fora, enquanto Peter encontra alguns guardas em pânico, o Ben Reilly também chega aqui os nocauteando até que os dois aranhas finalmente se encontram. Peter pergunta como Ben está, no que Ben fala que tem algo errado com sua cabeça e diz para o Peter colocar o capacete. Peter, logicamente, está com o pé atrás, mas o Ben revela que não está pedindo, mas sim mandando. Voltando para o Marcus, ele estava sendo levado para o lugar onde morreria, até que, de repente, a Janine aparece com uma arma bem esquisita e atira nos guardas. O resultado é que o Esquadrão da Morte são todos transformados em bebês, para a surpresa da própria Janine, e agora os dois pretendem encontrar a Maxine. De volta aos Aranhas, enquanto Peter tenta convencer o Ben Reilly, Ben comenta sobre como a voz do Peter era a consciência em sua cabeça sobre tudo, mas agora que essa voz se foi, ele não tem influência nenhuma sobre ele. Com isso, o Ben Reilly acerta um super soco em Peter, o que dá início a uma batalha entre os dois. Quer dizer, a princípio o Peter não quer lutar, ele se recusa a machucar o Ben, mas chega uma hora que para se defender ele precisa atacar. Enquanto eles lutam entre si, a Corporação Futuro aprova o protocolo da Maxine para eliminar os níveis inferiores do prédio. Ainda assim, o Conselho ordena sua morte, mas a Maxine acaba escapando porque veio novamente como um holograma. Daí pulamos para os Aranhas que seguem trocando golpes, com o Peter tentando fazer com que o Ben pare, mas em sua mentalidade alterada, Ben fala que o Peter o odeia porque ele é novo, e com um baita chute ele diz que está cansado de sair do caminho. O Peter acerta uma cabeçada no Ben dizendo que não o odeia,
Mas o Ben Reilly segue na vantagem, acertando uma joelhada e afundando a cabeça do Peter no chão. Com isso, eles acabam caindo no andar de baixo e o Ben ainda usa um dos dispositivos de seu traje para aprisionar o Peter. Então, ele tira a máscara do herói original e se prepara para colocar o capacete para o desespero do Peter. Enquanto isso, a Janine e o Marcus procuram a Maxine, mas o que eles encontram é um monitor anunciando que uma limpeza está em andamento. Marcus revela que a Maxine está inundando os níveis mais baixos com polímeros de deslocamento quântico, que basicamente é uma gosma verde que confunde e reescreve a matéria para destruir provas. Logicamente, se isso pegar alguém, o resultado não vai ser nada bom, e então eles decidem ir atrás do Ben. Ao mesmo tempo, essa gosma finalmente chega no nível em que o Peter e o Ben estão. Peter sabe que os dois precisam sair daqui, mas o Ben lhe informa que esses tentáculos não vão se dissolver e ele foi feito para segurar alguém com 3 vezes a força do Peter. No entanto, o Peter revela que na última vez em que ele foi pego por esse dispositivo lá no início da saga, ele o desmontou após o tempo limite e localizou o comando de desbloqueio no código raiz. Em outras palavras, o Peter já está livre e consegue quebrar o capacete com um único soco, cansado dos dispositivos do Ben. Nisso, o Ben fica em estado de choque, porque ele pensa que agora ele é um nada, e com muita fúria ele ataca Peter o esmurrando a ponto de tirar sangue, e na sequência ele começa a enforcar o Homem-Aranha, o deixando sem possibilidade de respirar e quase o matando. Ele só solta o Peter porque a plataforma em que eles estão acaba cedendo e o Ben cai no nível inferior para o desespero do Peter. Nesse ponto, o Ben diz que só queria suas memórias que estão faltando. O Peter diz que ainda deve ter um jeito de ajudá-lo e grita desesperado para que o Ben saia do nível inferior. Mas infelizmente, o Ben não tem forças mais para tentar. Ele não acredita que alguém possa ajudá-lo e se despede do Peter aceitando sua morte pela gosma verde. Enquanto um Peter frenético pula para cima da gosma verde na tentativa de salvar o seu clone, o Marcus consegue salvar o Peter, o colocando em segurança quando o prédio começa a desmoronar. E assim, eles vão embora, com o Peter muito triste por não ter conseguido resgatar o Ben. Alguns dias depois, vemos o Peter sendo liberado do hospital a finalmente voltar para casa. Mas mesmo tendo passado dias, o Peter segue inconformado com a morte do Ben. Ele diz que ele estava assustado em seus últimos momentos e começa a chorar muito, tendo de ser consolado pela Mary Jane. De toda forma, novamente, a Mary Jane agradece ao Marcus, que diz que só encontrou Peter com a ajuda da Janine quando ela se aventurou para salvar o Ben. E por falar na Janine, vemos ela vasculhando o sistema de esgoto abaixo da torre da Beyond. Ela pisa naquela gosma psicorreativa que a leva a ver um reflexo sombrio de si mesma. No entanto, de repente, ela escuta um barulho vindo de alguns destroços e é aqui que ela fica bem surpresa ao descobrir que o Ben sobreviveu. Mas também fica um pouco assustada, porque parece que o Ben foi afetado pela exposição à gosma. Semanas depois, vemos o Peter e a Mary Jane voltando ao apartamento dela depois de uma corrida para ajudar na sua recuperação física. Ela enfatiza que ele deveria se mudar para cá, e depois de uma boa conversa, a Mary Jane fica surpresa quando vê algo pela janela. Quando Peter se vira para encará-lo, uma figura ofuscante revela que um rastro de sangue o levou até o Peter e pede para que ele o acompanhe. Daí pulamos para meses depois, onde descobrimos que o Ben e a Janine estão morando em um apartamento, enquanto Ben luta para lidar com sua perda de identidade. Ele é incapaz de se identificar no espelho, e mesmo através de sua máscara contaminada, Ben tem um colapso incapaz de reconhecer sua máscara e simplesmente sai pela janela do banheiro. A Janine, assustada, vai ver como ele está apenas para encontrar o local vazio. Abraçado por sua loucura, ele vai até o topo do Empire State Building, revelando que o Ben se foi, e onde uma vez ele estava, havia apenas um abismo. Sim, galera, o Ben se tornou o Abismo. O seu traje se transformou em um pesadelo preto, roxo e um verde brilhante quase líquido. E é assim que a saga se encerra, com o Ben abraçando seus novos poderes sombrios de energia, agora com o nome de Abismo. Então é isso, galera, mais uma saga finalizada e na minha opinião foi uma boa saga.
Vimos um Peter Parker enfrentando desafios, como pensar por um breve momento que não poderia mais ser um herói, até o momento em que ele volta e tudo retorna ao normal, com o Peter mesmo estando enfraquecido, disposto a dar sua vida por outros. Já o Ben Reilly pegou o caminho inverso. Ele chegou com tudo, mostrando que veio para ser o Homem-Aranha, mas é incrível que toda vez que ele aparece, ele sempre se dá mal. Ele foi manipulado pela Corporação Beyond e quando perdeu suas memórias, ele também perdeu sua bússola moral. Isso o transformou em uma outra coisa. Eu queria que ele recuperasse suas memórias, mas na luta contra o Peter eu não conseguia torcer para ele. Agora ele se transformou no Abismo, que provavelmente vai ser um dos vilões que o Peter terá que enfrentar futuramente. Uma personagem que eu gostei bastante nessa saga foi a Janine. Ela sempre apareceu em pontos cruciais e sempre fez a coisa certa, foi muito da hora a sua participação. A arte foi muito boa, especialmente a do Patrick Gleason, foi dele os desenhos que mais gostei nessa saga. Agora as HQs do Aranha vai voltar para a numeração 1, vai ser uma nova fase e claro que assim que sair traremos para vocês. Agora deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa saga, se gostaram, não curtiram, não esqueçam de deixar o like para apoiar o canal, compartilha o vídeo, nos siga também lá no Instagram para ficar sempre por dentro das novidades, se ainda não é inscrito no canal se inscreve aí, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos e até a próxima!